Bom, hoje é feriado aqui no Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora de Aparecida, padroeira aqui do nosso Brasil. Então o tema do vídeo vai ser um pouquinho diferente, bem fora de curva. Afinal de contas, aqui nas nossas terrinhas não aconteceu nada de muito relevante e eu não fico requentando notícia, não fico repetindo coisas, a não ser que tenha novidade nessas coisas, a não ser, é claro, no resumão semanal que sai amanhã. Então, vamos tratar de outros assuntos. No mundo também não tem muitas novidades. Está acontecendo aqueles absurdos de guerra lá em Israel contra o Hamas e Hezbollah também. Tem a questão Ucrânia e Rússia, mas dentro do que a gente já conversou, nada de novo, só mais barbaridades. E hoje, já que é o dia da nossa padroeira, vamos falar de coisas mais interessantes. Mas no final do vídeo eu vou fazer uma advertência sobre alguma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. O tema de hoje vai ser o planetoide Psique, que fica lá no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E o valor monetário, pelo menos atual, e valor presente desse corpo celeste é de 10 quintilhões de dólares, ou mais ou menos 50 quintilhões de reais. O que vocês preferem? Isso aí corresponde, gente, a praticamente 70 mil vezes a riqueza atual produzida anualmente pelo planeta Terra, o PIB global. Por que será que vale tanto? Vamos dar uma olhada e será que eventualmente vai continuar valendo tanto? É essa a nossa análise de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje era para a NASA, em conjunto com a SpaceX do Elon Musk, lançar um foguete em direção ao que eu falei, o asteroide Psique, a missão Psique. Essa sonda, ela tem planos de estudar esse astro que, como eu falei, está avaliado em 10 quintilhões de dólares. O que significa isso? Por que vale tanto? Simplesmente aquele lugarejo, vamos falar assim, é muito intenso em minerais raríssimos aqui na Terra. É repleto de ferro, níquel, platina e ouro. Tudo que nós consumimos nas nossas indústrias, como reserva de valor, enfim. É como eu falei, o valor monetário atual desse planetoide corresponde a praticamente 70 vezes toda a riqueza produzida por um ano aqui no planeta Terra. Por causa desses minerais e a quantidade desses minerais. Mas antes de fazer análise econômica, vamos ver quais as intenções da NASA e do Elon Musk ao chegar nesse local. Segundo a declaração da Agência Espacial Norte-Americana, por falar nisso, o foguete que deveria ser lançado hoje por volta das 10h30, 11 da manhã, para chegar lá seria uma viagem de alguns bilhões de quilômetros. O lançamento foi adiado por questões meteorológicas, problemas climáticos, deve acontecer ou amanhã nos próximos dias, mas não invalida a nossa análise. Então, como eu falei, o interesse da NASA, segundo a própria declaração da agência, é estudar a topografia, a gravidade do asteroide, usando vários instrumentos científicos, como o gerador de imagens multiespectral, por exemplo. O Elon Musk está junto nessa brincadeira. Além disso, aí vamos falar em termos científicos, a nave vai carregar também um magnetômetro e um medidor de raios gama e de nêutrons. Nem sei para que serve isso, mas eles estão lá claramente com o propósito de fazer estudos científicos. Será mesmo? Olha só, com tanto corpo celeste interessante naquele cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, por que eles foram logo tentar explorar o mais valioso? É óbvio, é evidente e é correlato. Eles querem ir lá para ver a viabilidade no futuro de extrair esses minerais, para ver a intensidade da riqueza que existe lá e, eventualmente, com o desenvolvimento de mais tecnologias, mais eficiência e velocidade nas naves espaciais, fazerem uma espécie de garimpo de extração mineral e trazer parte, pelo menos, dessas riquezas aqui para o planeta Terra. Será que é assim mesmo? Bom, um pouco pode ser. Mas será que quando chegar toda essa riqueza, vamos imaginar que eles vão lá com milhares ou centenas de naves, depenam esse asteroide que tem uma circunferência em torno de 230, 240 quilômetros e trazem tudo para cá. O que será que vai acontecer? Vamos lembrar da velha história da água. Um copo d'água bem na frente de um rio limpinho, que não tem nenhum tipo de bactéria, pelo menos nociva aos humanos, simplesmente não custa nada, é só pegar o copo e tomar de graça. Mas se esse copo d'água vai lá para o deserto do Atacama
ou do Saara, com pessoas com muita sede, ele pode valer uma vida. E a vida tem um valor infinito. Uma pessoa que está morrendo de sede vai pagar, muito provavelmente, toda a sua fortuna, toda a sua economia de anos e anos para poder usufruir desse copo de água e salvar sua vida. Com minerais, com riqueza é a mesma coisa. Tudo bem, lá tem muito ferro, muito ouro, muita platina, muito níquel, mas na medida que essa riqueza eventualmente vai chegando para cá, o que vai acontecer? Vai se tornando mais abundante e quando alguma coisa se torna mais abundante, voltando para aquele rio limpinho, o valor começa a cair. Então, realmente é muito pouco provável que eles dependem, como eu falei, o asteroide e usem a missão Psique, que vai para a Psique, para duas coisas. Lógico, estudos científicos e também alguma ideia de viabilidade de exploração econômica, porque aquela região, além desse asteroide, tem o planeta não Ceres, que é quase o tamanho de Plutão, além de vários corpos celestes orbitando aquela região. Mas, gente, olha que interessante. Primeiro, vão ter claro, não vão ser ingênuos que a missão para lá, para aquele local, não é só científica, é econômica também, ponto final. Alguém pode me convencer do contrário, estou aberto a essa negociação de argumentos, mas meu pensamento atualmente é esse. Mas vamos pensar o seguinte nesse âmbito. Olha, o mundo desenvolveu tecnologia, desenvolveu vários meios para fazer com que a nossa civilização saia desse planeta, evolua a partir desse planeta para explorar novos mundos. Nesse momento, muito pertinhos daqui. Não sei se é possível fisicamente, muitos físicos dizem que não, outros dizem que sim, partir para a exploração de outras estrelas, outros sistemas solares. Mas vamos nos manter no sistema solar. Aí fora, a gente tem muita riqueza, tem muita oportunidade que depende exclusivamente de tecnologia, organização e viabilidade para serem materializados. E enquanto isso, aí vamos repetir um pouquinho, eu vou ser um pouco redundante em relação às edições passadas do Fora de Curva, enquanto nós estamos nesse elevadíssimo grau de evolução tecnológica, observamos ao redor do mundo e do Brasil um monte, mas um monte de chinelagem. Estão discutindo questões malucas, estão fazendo terrorismo, fundamentalismo, assassinatos, guerras, enquanto tem gente brilhante olhando para outros lados, olhando para questões superiores a essa maluquice que estão fazendo em várias frentes aqui no planeta Terra. E o pior de tudo, esses insensatos podem acabar por destruir toda a evolução que nós fizemos. Pelo que eu observo, o limite entre o atual padrão tecnológico que está surgindo com as várias possibilidades e uma completa barbárie, esse limite é muito pequeno, é muito tênue e nós temos que estar vigilantes em relação a isso. Trata-se não apenas de ficar horrorizado ou ser contrariado por absurdos do dia a dia, como terrorismo, mas também olhar ao nosso redor e observar que essas situações, em menor grau, se replicam nos nossos vizinhos. E isso é uma coisa muito séria. Eu não estou querendo pregar moral aqui, mas eu faço questão de mostrar que existem dois cenários muito claros para o futuro da nossa civilização. Um é todo mundo cair na maior pauleira, na maior briga, e não vai resolver nada, no máximo nós vamos estar atrasando o progresso da nossa civilização, ou então nos focarmos realmente nas boas oportunidades de enriquecimento, não só material, mas também intelectual, que a ciência vem nos oferecendo nos últimos anos. Era esse meu papo, uma conversa meio rápida, mas que para um dia 12 de outubro, que além da nossa padroeira, nós comemoramos também o Dia da Criança, é claro, podemos extrapolar um pouquinho a imaginação e pensar em coisas melhores, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Gente, antes de encerrar o vídeo, e não se esqueça então de deixar seu like, compartilhar esse material com a sua rede de contatos e também aos novos que não conheciam o Fora de Curva até esta película, eu faço convite para se inscrever. Eu quero alertar uma coisa, aí sim eu vou ser um pouquinho repetitivo. Existe um órgão brasileiro chamado CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa repartição, vamos falar assim, ela julga as contendas, as divergências entre contribuintes e o governo federal. Por que eu estou chamando a atenção disso? Recentemente, houve uma mudança na lei que rege esse CARF, na qual anteriormente o julgamento era feito
por partes iguais, metade de representantes do governo e metade dos contribuintes. Havendo empate nessa paridade, o benefício, como manda a justiça, era pró-réu. O contribuinte era absolvido. Mas houve uma mudança na lei, eu já mencionei isso em alguns fora de curva, mas acho que merece destaque especial. Houve mudança nessa lei, se não me engano, mês passado. Agora, o voto de qualidade ou desempate é do governo federal. E desde que começou essa nova dinâmica, evidentemente o contribuinte, mesmo tendo razão, sempre perdeu. Vamos tomar cuidado com isso, que pode ser um desastre econômico aqui no Brasil. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, existe em potencial de recuperação fiscal mais de R$1 trilhão a serem julgados pelo CARF. Evidentemente, nessa conformação, o que vai acontecer? Afora raríssimas exceções, o fisco, o Ministério da Fazenda ou a Procuradoria da Fazenda Nacional vai papar todos esses recursos, sendo isso justo ou não. E isso é uma advertência muito séria, que ninguém está dando muita bola, só o fora de curva aqui, e que pode comprometer no futuro muito, mas muito as empresas e a economia brasileira. O que eu tinha a falar sobre isso, espero que vocês, cada um de vocês, tenham um bom final de feriado e quem conseguiu tirar sexta-feira de folga, um excelente feriadão. Fico por aqui então. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.